Às vezes a gente olha para o quintal do vizinho e a gente fica pensando: poxa, ele está prosperando, ele está fazendo acontecer, e comigo não acontece nada, comigo não nada acontece, sempre a mesma coisa, entra ano e sai ano e minha vida não muda. Mas será que você está fazendo alguma coisa com o que Deus deu para você? Existe algo que Deus colocou dentro de você que você está enterrando por medo. Lá na parábola de Mateus 24, 14, 30, nós vemos a parábola do trabalhador. O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: "O senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar." "Muito bem, empregado bom e fiel", disse o patrão. "Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo." Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: "O senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar." "Muito bem, empregado bom e fiel", disse o patrão. "Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo." E aí o empregado que havia recebido com moedas chegou e disse: "Eu sei que o senhor é homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro." "Empregado mau e preguiçoso", disse o patrão. "Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco e, quando eu voltasse, o receberia com juros." Depois virou-se para os outros empregados e disse: "Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado." Primeiramente, a primeira coisa que eu observo nessa parábola é Deus, que no caso é o patrão, ele não dá dons espirituais, porque essa palavra aqui não fala só de talento, moeda. Ela tem uma conexão espiritual muito mais profunda, porque Jesus falava por parábolas, justamente para que as pessoas que não tivessem discernimento não conseguissem compreender o que ele estava falando. Só apenas aqueles a qual Deus deu discernimento. Então, nós sabemos que esse talento não significa só moedas, mas dons espirituais, dons de habilidades, tudo as boas dádivas que Deus nos dá. Nós observamos que Deus dá de acordo com a capacidade da pessoa. Ele nunca vai dar a mais ou a menos. Se ele vê que aquela pessoa tem capacidade de gerar mais, ele vai dar mais. Se ele vê que aquela pessoa não tem capacidade ou que não tem vontade de correr atrás, ele não vai dar mais. Aí é que mora o segredo precioso dessa mensagem. O patrão, ele vem, ele entrega para cada pessoa de acordo com a capacidade dela os dons. Essas pessoas, 2 delas desenvolvem esses dons e uma enterra. Que um homem aqui não foi punido por fazer algo errado. Ele foi punido por não fazer nada. Ou seja, ele nem sequer tentou. Se pelo menos ele tivesse errado tentando, eu acho que Deus reconsideraria isso. Mas não. Ele enterrou aquele dom, aquele talento, aquela moeda e não deixou florescer. Ele simplesmente ficou sem fazer nada. E a gente para perceber quantas pessoas no mundo, porque Deus capacita todos os seres humanos, absolutamente todos. A Bíblia diz que o sol nasce tanto para os justos quanto para os injustos. Então, a questão aqui é:
que você tem feito com o talento que Deus te deu? O que você tem feito com os dons que Deus te deu? Você tem plantado? Você tem regado? Você tem multiplicado eles? Ou você tem enterrado eles? Às vezes a gente olha para o quintal do vizinho e a gente fica pensando, poxa, ele está prosperando, ele está fazendo acontecer, e comigo não acontece nada, nada acontece, sempre a mesma coisa, entra ano e sai ano e minha vida não muda. Mas será que você está fazendo alguma coisa com o que Deus deu para você? Porque eu trouxe essa parábola justamente para criar essa reflexão na sua mente. Porque eu já vivi neste perigo, eu já vivi neste lugar em que você olha para o vizinho e fica pensando só no que Deus faz por ele e o quanto Deus esqueceu você. E a gente não tem consciência de que Deus, ele dá capacidade para todo mundo. Mas aí tem gente que ainda fala e justifica, mas eu não tenho tanta capacidade como fulano de tal, então por isso que eu não prospero tanto. Você não tem capacidade porque você não cuida nem do que Deus te deu. Como é que você vai querer mais ainda? O ruim das pessoas é que todo mundo quer tudo mastigado. Todo mundo procura promessa, todo mundo procura palavra de Deus, todo mundo procura um profeta para receber uma mensagem de Deus. Mas não é só isso. Não adianta você receber a promessa e ficar parado. Você tem que fazer a sua parte. Você sabia que a palavra fé não é apenas crer, mas crer em movimento? Crer fazendo alguma coisa? Vocês têm que entender isso. Quando eu discerni e entendi isso, a minha vida mudou. Eu entendi, eu não posso pegar os talentos que Deus me deu e ficar parada. Eu tenho que desenvolver eles. Porque conforme eu desenvolver, mais capacidade eu vou receber do Senhor. Mais coisas vai vir nas minhas mãos. Muitas pessoas falam assim, eu quero ser usada por Deus, me usa, Senhor. Mas Deus não usa quem está parado. Deus já usa quem está em movimento, quem está disposto, quem está mostrando que está sendo disposto. Mas eu, fulano de tal, vai me ver fazendo, ou o que as pessoas vão pensar de mim? Gente, esquecem as pessoas. Se vocês ficarem só observando o que os outros vão falar, isso vai paralisar vocês. A vida vai passar, vocês vão envelhecer, aquelas pessoas vão construir e vocês vão ficar na mesma. Não é isso que Deus tem para vocês. Deus tem promessas, Deus tem providências e Deus tem propósito. Porque você foi feito para um propósito maior. Você não foi feito para poder ser colocado nessa terra e viver a vida rodeando, dando voltas. Não! O que é que eu sei fazer de bom? Agatha, mas eu não sei, eu não sou bom em nada. Tem certeza? Você deve ser bom em alguma coisa sim. Pensa, analisa, pega um caderninho, vai escrevendo, eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, eu sou boa nisso. As pessoas elogiam isso de mim. Não é só para viver por elogio, mas para você ter consciência das suas habilidades. Se você não tem consciência de habilidade nenhuma, ora a Deus e fala, Senhor, no que eu sou boa, se eu não consigo achar nada, me capacita para fazer alguma coisa, vou correr, vou estudar, vou fazer algum curso técnico, alguma coisa. Mas Deus, só de ver você buscar, vai iluminar a sua consciência, vai iluminar a sua mente, vai iluminar seus caminhos e você vai conseguir entender. Poxa, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, entendeu? Até pouco tempo atrás eu nem sabia que eu tinha algumas habilidades. Eu achava que eu só tinha habilidades para escrever. Mas aí, conforme eu fui buscando, conforme eu fui fazendo, conforme eu fui obedecendo o chamado de Deus, Deus foi mostrando para mim que eu era capaz de muito mais coisas. Mas será que eu era capaz mesmo? Ou Deus que me capacitou devido ao meu esforço, devido ao meu primeiro passo de fé? Entende o que eu tô falando? Então, por que com você vai ser diferente? Por que ele não pode te dar mais se você dá o primeiro passo? Aquela parte em que Jesus fala, para quem tem será dado e para quem não tem, até o que tem será tirado. Deus não está falando dos pobres, não. Deus está falando dos dons.
Quem não tem é quem não desenvolve. E se você não desenvolve, você também você vai perder mais ainda, você não vai desenvolver. E se você for ver bem pela neurociência, também é assim. A neurociência explica que quanto mais você desenvolve um hábito, mais perfeito esse hábito fica. Então, como é que você quer se aperfeiçoar se você não pratica? E essa palavra também é para mim. Eu não quero ser hipócrita. Por exemplo, eu tenho escrito muito pouco. Eu preciso escrever mais. Embora seja difícil, porque eu sou mãe de criança pequena. Mas Deus, Ele vê os seus limites. Entendeu? E às vezes, não é só 1 hora, 2, 3. Às vezes, só 15 minutos por dia que você tem. Mas você desenvolve. Deus vai te capacitando conforme você faz. Se você tem um dom de desenhar, desenhe mais. Tenta arrumar uma ideia de como ganhar dinheiro com isso, de como fazer renda com isso. É só um exemplo, entende? Vai fazendo porque o mundo, ele precisa dos seus dons, ele precisa do seu talento. E esse talento que eu tô falando é apenas as habilidades que a gente tem, certo? Mas como eu disse no vídeo anterior, a Bíblia tem muitas camadas. E esses dons também, esses talentos também podem se referir aos dons espirituais. E quanto mais você desenvolve, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você tem intimidade com Ele, mais coisas vão sendo acrescentadas, mais discernimento você vai recebendo. O que você não pode fazer é enterrar, é achar que tudo acabou e que não tem mais jeito para você, ficar só reclamando do que os outros fazem, do que os outros conseguem e você nada. Entendeu? O processo é difícil, irmão. O processo não é fácil. Isso faz parte da semente que Deus planta no solo fértil. Você precisa continuar acreditando. Você não pode deixar o medo roubar a sua semente, a sua promessa. Você precisa continuar acreditando. Mas conforme você acredita e conforme o processo vai acontecendo, você precisa também fazer a sua parte. Que eu acredito que essa palavra está sendo uma direção para alguém que está me ouvindo agora. Então pega ela como sua chave e não deixa mais o inimigo roubar isso de você. Vai em frente, entendeu? Vai, se você estava querendo uma resposta de Deus, aí a resposta. Você tem que fazer por onde? Fé é fé em ação, fé não é fé parada. Se você estiver parado, não vai acontecer nada. Entendeu? Agatha, só por hoje eu posso começar a fazer o quê? Levanta, vai tomar um banho, vai limpar a casa, faça o que tiver de fazer. Entendeu? Pega um caderno, vai escrevendo, faça esse exercício que eu falei e você vai entender que Deus vai clarear a sua mente. Porque só esse ato de você fazer, de você iniciar, já vai fazer com que Deus te abençoe. Já vai fazer com que Deus entenda, não que Ele já não saiba, mas Ele vai ver que você está tentando. E é isso que importa. Então vamos fazer uma oração agora para que Deus traga discernimento, traga coragem para você continuar, né, nessa caminhada de propósito nessa vida. Porque eu sei que você vai dar muitos frutos, irmãos e irmãs. Muitos frutos mesmo. É a minha oração por vocês. Soberano Deus e eterno Pai, quero te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor capacite, Senhor, os seus filhos. Que o Senhor venha, meu Pai, com a tua luz, dê discernimento, Senhor Jesus, para eles entenderem quais são as habilidades, Senhor, e os dons também espirituais, meu Pai, que eles têm. Que eles possam conhecer a Ti para conhecer a si mesmo, Pai. Porque quando conhecemos a Ti de todo o coração, nós entendemos qual é a nossa identidade em Cristo. E essa identidade em Cristo que Satanás tenta roubar da gente. Esse propósito que cada um foi colocado nesta terra. Que nenhuma vida é em vão, Senhor. Nenhuma vida é sem valor para Ti. Todas as vidas têm valores para Ti, por mais que a pessoa se sinta desvalorizada, se sinta mal amada. Isso é mentira de Satanás. Tira isso da cabeça dela, Senhor. Limpa a mente dela, meu Pai. Tire tudo que não provém de Ti da vida dela. Eu peço a Ti, Senhor, dê discernimento, luz e clareza para a mente dessa pessoa. Mostre os Teus caminhos a ela, Senhor Jesus. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, te agradeço. Amém. É isso, irmãos. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa palavra. Eu tô muito feliz que eu consegui gravar esse vídeo pra vocês. Curta, compartilha, ative as notificações. Deixa um comentário aqui que eu respondo todo mundo, tá bom? Vamos nos fortalecer nessa caminhada, porque eu creio que Deus tem muito, muito, muito pra gente.
Muito mesmo, ele tá reservando coisas maravilhosas para todos nós. Beijinho, tchau, Deus te abençoe.